Olá, boa noite. Eu espero que todos estejam bem nessa sexta-feira. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o Diego, o Dr. Diego, que ele é um osteopata e vai falar com a gente a respeito da escoliose. Ele está só se ajeitando. Oi, Oi, tudo bom? Tudo bem, Diego? beleza. Quanto tempo, né? É, bastante. É, Bastante tempo que a gente não se bastante vê. tempo, é verdade. Saudade. É. É. Você tá bem? Tudo bem, quero te parabenizar aí pelo seu trabalho aí no Instagram, né? Pelo tanto que você está ajudando as pessoas aí, conscientizando de vários assuntos. Ah, É coisa que para a gente na vida clínica é simples, né? A gente passa isso para os nossos pacientes, né, no consultório e tal. Mas muitas vezes acaba que a gente não consegue expandir isso para tanta gente. A internet ajuda nisso, né? Ajuda a gente a sim. expandir conhecimento, né? Eu acho que a tecnologia nesse momento está ajudando bastante a gente. E eu Verdade. acho que é um dever de quem tem conhecimento passar para as pessoas, né, aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde, né? Isso Dividir, né? é importante que a gente faça isso. E é claro Legal. que as coisas que as pessoas podem fazer, a gente passa, e aquilo que o profissional vai fazer é lá dentro do consultório, né? E, Mas verdade. assim, aquilo que a gente pode fazer, eu acho que a gente faz e vamos passando, né, para as pessoas. Isso que é importante, né? Isso mesmo. É. E até hoje, muito provavelmente, algumas pessoas aí que entraram vão se surpreender com alguns assuntos, né, que eu posso trazer à tona aqui e que a escoliose puxa mais coisas, né, que em relação à nossa saúde, né? Então Isso, a gente pode falar bastante disso. vamos falar. Só que primeiro Legal. eu queria Uhum. falar, te apresentar, né, Diego, porque você é Uhum. um osteopata e a osteopatia, ela não é, ela é conhecida, mas eu acho que as pessoas têm muita dificuldade ainda de saber o que que é, na verdade, a osteopatia, né? Você pode falar um Verdade. pouquinho a respeito Posso, disso? posso sim. Tentar ser breve, embora seja um pouco difícil, né, complexo. Mas a osteopatia no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia, tá? É uma área onde traz tratamento e diagnóstico próprio, buscando o reequilíbrio do corpo. Então, através de algumas manobras sobre o corpo, a gente busca equilibrá-lo para trazer a homeostase, para trazer um conforto, que pode ajudar em algumas doenças e também pode ajudar em algumas dores que a pessoa sente, né? Nesse sentido, parece um pouco acupuntura, né? Porque a gente tem um método de diagnóstico e tratamento próprio, né? Que é bastante descolado da medicina ortodoxa. Embora é, a gente fique de olho em ISDA, né? Doenças que a pessoa traz, que a medicina nos ajuda, né? Tudo é um complemento. Uhum. Mas de qualquer maneira, é diferente de ir a um consultório médico, né? Assim como na ponto. E o que é mais importante dizer é que é um tratamento integrativo, né? Sim. Então, é um tratamento que leva em conta todos os tecidos do corpo, leva em conta o tecido visceral, do craniano, o tecido, a postura da pessoa, tudo isso é levado em conta para, às vezes, melhorar uma dor no joelho, uma dor na lombar, etc. Ô, Diego, e as pessoas confundem um pouquinho a osteopatia com a quiro. É verdade. Me fala um pouquinho dessa diferença. Tá? Eu não gosto de falar muito disso assim tanto, porque eu não conheço tanto quiropraxia, né? Eu nunca assisti uma aula de quiropraxia para entender melhor como é a lógica de como funcionam as coisas, tá? Mas o que eu tenho como definição para mim é que a quiropraxia ela leva em conta que a coluna
ela é o grande central da nossa saúde, né? Da onde saem os nervos, para as vísceras, para os nossos músculos, para a gente olhar, caminhar, tudo sai da coluna, né? E eles não estão errados, tá? É, a diferença é que aquilo ela foca bastante, acredito, né? Ela foca bastante nas manobras, né? E nas manobras sobre o tecido da coluna, né? Enquanto a osteopatia, a gente foca em algumas outras informações do corpo. Então, é, eu trabalho às vezes o fígado, às vezes o intestino, às vezes um osso do crânio, uma mandíbula, que tem a ver, que vai fazer uma ligação lá na coluna, né? Sim, sim. Então, a gente dá uma definição assim, por exemplo, quando é da coluna para o órgão, então a coluna está presa, por isso a pessoa tem gastrite. Aí a gente chama de somatovisceral, vem da coluna para a víscera, né? Enquanto o osteopata também acredita que existe uma relação viscerossomática. Então, às vezes, uma dor de estômago, uma gastrite, uma fraqueza no ligamento do estômago, do intestino, vai levar lá uma dor nas costas, uma dor no ombro, entendeu? E isso a acupuntura também acredita, né? Só que Sim, por sim, diferença de diagnóstico, né? sim. Inclusive, Aham. acho que a última paciente que passou comigo e que é tua paciente também, né, em comum, é, ela começou, falou, ó, a Regina falou que é o fígado e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí esqueci o assunto, continuei trabalhando e quando eu fui atender, a minha ausculta de osteopatia foi pro fígado. Eu falei, nossa, até que eu dividi isso com ela. É engraçado, né? Porque a Regina, com toda a linha de diagnóstico de acupuntura, chegou ao fígado e eu também. Quer dizer, Legal é isso, né? o corpo que está conversando com a gente, está nos dando as diretrizes de como a gente vai tratar, né? Isso que é importante. Do nosso diagnóstico, né? Da acupuntura, da osteopatia. É isso que é apaixonante, né? Que às vezes eu tenho uma desconfiança, o paciente chega com dor tal, 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 fala, ó, eu acho que vai ser tal coisa. Aí eu começo a pôr a mão no corpo e não é aquilo que eu estava pensando. É legal, É, porque quem manda no tratamento é o corpo do paciente, né? É como ele vem e é aí que começa o tratamento, né? Isso que é legal. muito bacana, muito bacana. Mas hoje, Diego, a gente, como eu estou trabalhando muito com essa questão de mãe, criança, bebê, Uhum. Sim, e eu tenho recebido também no consultório as pessoas que falam, já mais os adultos, mas tenho recebido também adolescentes que, de repente, eles falam: Ah, eu descobri que eu tenho escoliose. Ah, sim. então, é escoliose. O médico falou lá que era escoliose, mas aí acaba descobrindo já na vida adulta ou Uhum. na Uhum. adolescência. E daí eu queria saber se existe alguma forma da gente estar olhando, né, vendo, conseguindo ver se existe alguma coisa que algum sinal que a gente pode ver, que a gente pode estar falando, nossa, vou ter que levar o médico porque eu acho que tem alguma Uhum. coisa aí que está errada na coluna, né? Sim, sim. Na osteopatia tem como a gente estar fazendo essa averiguação? Tem, tem sim. Na verdade, nesse aspecto, todo mundo fala a mesma língua, porque é a língua do corpo, né? Então, o médico, ortopedista, fisiatra, o fisioterapeuta, o osteopata, a acupunturista, a gente fica de olho e é o corpo que diz, né? E aí, é, é isso que é importante dizer, não é algo exclusivo da osteopatia, né? Lembrando que, antes até de começar a falar, já falei muito, tudo que eu falar vem muito da minha experiência, do que eu já fiz, tá? Em algumas coisas que eu vou falar hoje, eu já trabalhei, né? Outras eu ainda trabalho, né? É, deixei de atender alguns tipos de pacientes ou de terapias por causa da minha carreira mesmo, tá? Então, só deixando claro, eu sou fisioterapeuta, trabalhei com RPG por muitos anos, desde 2005, 2006, e com fisioterapia também, né?
acupuntura, terapia manual e hoje a osteopatia, né? Foi um processo, né? E o que eu vou falar faz parte de todo esse combinado. Então, não tirei isso de um livro específico, né? É a vivência clínica, tá? Aham. Então, eu separei algumas imagens e vamos ver se eu consigo me fazer entender aqui através do vídeo, tá? Então, primeiro, a escoliose, a gente é uma coisa que já puxa o assunto postura, né? Eu tenho meu filho tá com uma postura incorreta. Então, antes de falar até de postura, a gente precisa falar de quais são as curvaturas normais do corpo, né? Então, nossa coluna tem várias curvas, né? Então, tem a lordose, que é lá na lombar, a cifose, que é na parte aqui da torácica, e a outra lordose aqui na cervical. Então, essas curvas são normais, tá? Elas podem estar um pouco exageradas às vezes. Então, por exemplo, uma curva de lordose aumentada vai se chamar hiperlordose. Uma curva de cifose aumentada vai se chamar de hipercifose, tá? E aí eu separar algumas imagens aqui só para a gente... Então, quando a gente fala de postura, a gente imagina um pouco isso aqui, né? Ó. Uma postura correta, Isso. uma postura, eu vou ser meio maldoso, tá? Uma postura adolescente, né? Quando a gente tem aquele estirão e Aham. não tem força muscular, né? E quando a gente fala de curvas, simetria de curvas, a gente mostra isso aqui. Então, a gente tem aqui a hiperlordose, Uhum. né? Que a curva está muito grande, e a hipercifose, tá? Isso já é indicativo para a mãe pensar, olha, meu filho está com uma disfunção aqui na coluna, será que eu preciso levar ele no fisioterapeuta, no médico, né? Já é um indicativo que a postura não está boa, tá bom? E a escoliose, ela é essa curva aumentada aqui, quando a gente vê de frente, tá? Então, A lateral, né? Isso. as outras duas curvas são no perfil, né? Olhando de lado. E quando a gente vê a pessoa de frente ou de costas, a gente vê essa curva, tá? Então, deixando claro para todos o que é uma escoliose, né? Isso é importante. Então, a escoliose é uma curvatura quando a gente olha o corpo de frente, tá? Ela é muito comum, né? Embora... por que eu acho que ela é comum? Porque ela é uma, uma variação anatômica natural, tá? Então, é bom a gente tirar esse paradigma de escoliose como uma doença, né? Porque ela é muito comum. Acontece que algumas ficam mais severas, né? A gente Uhum. percebe. E aí é onde as mães devem se preocupar em, será que eu devo realmente ir no médico, isso é cirúrgico ou não é, né? Então, tem algumas definições aqui de graus, né, da curva, né? Então, só para entenderem, né, as curvas, elas são medidas assim no raio-x, tá? E aí, o médico faz a medição e chama isso aqui de ângulo de Cobe, tá? Isso. Aham. Aí, essa curva aqui, se ela for de até 30 graus, então é fisioterapia, RPG, pilates, osteopatia, exercícios em casa, até um próprio esporte, tá? De 30 a 45 graus já é necessário usar um colete, tá? Não é que é necessário, mas é uma indicação médica, tá? O colete que fica desse jeito. Aham. Hoje tem coletes mais modernos que esse, tá? E se isso tiver, que a gente chama de severo, e é onde entra o nosso trabalho de não chegar nesse ponto, né? Assim, de Sim. buscar que não chegue nesse ponto. Aí é um trabalho que pode ser cirúrgico, tá? Pode ser cirúrgico. Eu falo pode ser porque não é uma decisão muito fácil, né? Envolve bastante a estética, né? Então, quando envolve bastante a estética, fica um processo de da pessoa se sentir insegura, autoestima, e em alguns casos, é uma pergunta que você já me falou que talvez poderia me fazer,
em alguns casos, assim, pode comprimir o pulmão, pode dar problemas cardíacos, porque existe uma compressão, né, do tecido, né? tórax, E aí né? a gente se preocupa, né? E aí onde a gente realmente, uma boa parte das vezes, a gente tira um pouquinho o nosso time de campo, né? E aí entre os médicos, que fazem cirurgias e tudo. E agora eu vou responder a sua pergunta, né? Eu dei uma definição aí de escoliose, agora eu vou falar para você como que a mãe pode perceber isso, né? Tem um teste que ele é muito, muito simples, tá? Que é assim, a criança, né, o adolescente Que tá idade, mais ou despido. menos, que a mãe pode fazer isso? Que idade? Desde de criança, acho que a partir de 2 aninhos, 1 ano e meio, já dá para fazer isso, porque é muito fácil e já dá para identificar, né? E se identifica nessa idade, melhor ainda, porque a mãe a criança ainda está crescendo, não deu Uhum. estirão, ainda dá para fazer osteopatia, ainda dá para fazer físio, essas coisas, tá? É esse teste aqui. Então, explicando o teste, o adolescente vai se abaixar, fazer uma flexão do tronco, Então, né, com as duas mãos para baixo, como se fosse um alongamento, que é essa posição aqui, sim. tá? E Uhum. aí, né, quando ela se abaixa, a mamãe vai ficar de olho nisso aqui, ó. Se tem uma giba, tá? A gente até chama de giba mesmo, que é uma calosidade maior de um lado, tá? Aqui, né, pode estar acontecendo na torácica, mas também, às vezes, a criança abaixa e a giba aparece aqui na lombar, aqui embaixo, tá? Tá Sim. bom? Tá? E aí, voltando ao assunto escoliose, né, que é um pouco vasto, a gente tem aqui as curvas, né? Um exemplo. Essa aqui é uma curva em C, tá bom? Então, faz um C aqui, uma curva desse jeito, né? E também existe uma curva, que é a curva em S, que é mais ou menos essa da cirurgia que eu mostrei. Vamos dizer, essa aqui, ó. Tá? Uhum. Faz primeiro uma curva na lombar, depois uma na torácica. Exagerando, né, indo para uma situação bastante de cirurgia, seria isso aqui. Nossa Senhora. É uma escoliose severa, né? Aham. Aí ela tem uma curva grande na lombar, uma curva grande na torácica, tá? Então, por enquanto, né, assim, sobre o que você me perguntou, esse é um jeito fácil de identificar e ficar de olho. Então, se você está falando com o filho, né, com a filha, e ele está assim, ó, já é um indicativo que a coluna não está certa, sabe? Que o ombro está alto. Um A ombro princípio, mais alto que o você outro. tem um ombro alto, né? Tá. Mas que a gente torce para ser só isso, né? Às vezes, na osteopatia, a gente fala que a costela está alta e a gente vem e faz uma manobra para abaixar a costela. Ou então solta os músculos dessa região e solta a costela. Aí acerta. E força a costela. Mas se for alguma coisa de já indicativo de escoliose, aí abaixa o ombro. Aí ele abaixa, mas não abaixa. Não Então, já consegue, né? é tipo de escoliose, né? Mas o teste de ouro, assim, que é super fácil, tá de sutiã ou sem camiseta, fazer esse movimento aqui e olhar se tem uma giba, um lado mais alto que o outro, tá bom? Uhum. Um jeito fácil das mamães identificarem aí, tá bom? Se elas acharem, né, que tem alguma coisa, faz esse teste, aí depois ela leva no médico para ter a certeza, né? Isso, aí assim, muito, hoje em dia, né, até vou falar um pouco da osteopatia de novo, porque isso acontece na Europa e está começando a acontecer aqui. Hoje em dia as pessoas ou levam a criança no osteopata, e o osteopata ele faz um processo de triagem, não um processo de, será que é para mim? Vamos lá, vamos ver. Olha, isso aqui, ó, melhor agora a senhora levar a criança no médico também, Isso. né? Uhum. Isso com criança a gente não brinca, a gente sempre tem
essa questão do pediatra, do neuropediatra, enfim. Mas mesmo o adulto, às vezes ele vai na acupuntura, né? Ele fala, nossa, tô com uma azia, queimação, às vezes você faz um pontinho local, uns pontinhos na mão, na orelha, e em semanas ele tá bem, tudo bem, deu certo, tá tudo bem. Não impede que ele vá ao médico, mas assim, você tá ajudando, né? Aham. Agora, você faz o processo de triagem, né? E às vezes você vai avaliar, eu sei que a acupuntura tem isso, você já vê uma língua de um jeito, um hálito de um jeito, etc, etc, você fala, olha, melhor ir ao médico, porque você também Sim, faz esse sim. processo de triagem, né? Então, eu estou deixando isso claro porque às vezes a mamãe vai direto para o médico e às vezes o convênio demora, vai demorar 2 meses para atender, ou o SUS não tem tal. Às vezes tem um amigo fisioterapeuta, um parente, né? Ou às vezes alguém que já. A mamãe faz aula de Pilates, vou levar então você lá na aula de Pilates, que a titia é fisioterapeuta, ela vai te atender, vai ver você. Olha, legal, leva no médico, faz o raio-x. Aí a gente aumenta esse cuidado, né, com a criança, com o adolescente. Então, mais ou menos esse parâmetro de achar como faz para descobrir, né? É que, assim, a minha questão, né, a minha preocupação é que as pessoas vão deixando, né? Então, isso vai se agravando, né? Quando chega na vida adulta, essa, esse problema aí já começou o ângulo, né? O ângulo da escoliose já aumenta muito e É muitas verdade. vezes acaba prejudicando muito, né, a pessoa, inclusive a autoestima, né? Que eu atendi Sim, uma mocinha, né, hoje de quase 30 anos, e ela não vai na praia, porque as verdade. pessoas vão ver que ela tem essa escoliose, né? E porque o dela é bem perceptível, né? É. Então, Infelizmente, né, porque assim, hoje eu gosto muito de deixar isso muito claro para todos os meus pacientes que são variações anatômicas, né? Cabe a nós também a gente fazer um pouco essa reeducação, né? Porque senão, é, embora seja difícil, né? Como é diferente, às vezes na praia uma criança menorzinha vai ver, vai apontar o dedo e tal, né? Isso que é, é ruim. A gente faz esse trabalho tanto no momento em que dá para resolver, né? E também esse trabalho com conscientizar que, olha, você, porque assim, isso é uma coisa muito importante, tá? Olha, eu tenho escoliose, meu Deus, né? Minha coluna não é normal. Então, isso causa um estresse na pessoa, né? Então, isso eu não gosto. Eu gosto de dizer assim, olha, tem escoliose? Vai fazer natação. isso, Eu tenho uma paciente, ela está até aqui com a gente, né? Uma amiga, né? Ela tem escoliose, quando eu a conheci, ela fazia polidense, dança do ventre, fazia um monte de coisa. Você tem uma vida saudável, dinâmica e tá tudo bem, né? É, eu gosto de deixar claro que é uma variação anatômica, mas, lógico, se a gente está falando com um público de mamães, vale a pena a gente, às vezes, gastar o nosso tempo, dinheiro e fazer com que seja leve isso, né, lá para o futuro, né? sim, sim. Isso é importante, né? Porque, e principalmente ser leve para a criança, né? E a criança saber que ela pode ter uma vida normal, né? Exato, exato. É. E aí os cuidados, né, nesse momento, né, vai ao médico, e aí o médico ele pode seguir uma linha conservadora, né? Por exemplo, às vezes está muito leve, às vezes quando vem para mim, né? Eu faço a minha parte e sugiro à mamãe, olha, sabe que um esporte, uma natação pode ajudar, pode dar tônus para essa musculatura, né? E concomitante com um RPT, que é um tratamento legal, Pilates, né? É verdade. O dia que você acha que uma pessoa que tem um parto difícil, na hora do parto, e é um parto difícil, na hora da passagem, a forma como o médico pega, dependendo, isso também pode estar ocasionando isso? Como é que vocês veem isso? Com certeza. Eu não acho, tenho certeza.
Na verdade, assim, a gente vai lá para o assunto da pediatria mesmo, né? É, nós, adultos, nós temos lesões crônicas e agudas, né? Então, a gente às vezes torceu o pé anteontem, é algo agudo, né? Já tem uma dor na lombar há muito tempo, há 3 anos, é crônico, né? E muito interessante é que o bebê de 2 dias, ele pode ter um problema crônico ou agudo, tá? Como isso? Agudo, na hora do parto, exatamente como você falou, foi puxada com o bracinho, machucou, amassou a moleirinha, é, amassou o rostinho na hora de fazer a manobra e puxar o bebê, então isso é agudo, tá? E crônico é o quê? Às vezes a criança já ficou em escoliose dentro do útero da mamãe o tempo Jura? todo, 9 meses. É. E aí ela sai, um parto tranquilo, beleza. E aí ela toma essa atitude porque ela gostava disso, ela estava bem dentro do útero, né? Ah, tá. Então, assim, quando. Aí a gente abre o leque, assim, muito, né? Porque, por exemplo, quando a gente atende um bebê com torcicolo congênito ou plagiocefalia, esse bebê, eu consigo perceber que, se foi no parto, resolve em 1, 2 sessões, assim, é muito rápido, ajuda muito a osteopatia. Hum, Se for intraútero, já é mais moroso, porque esse tecido ele vem sendo moldadinho dentro do útero, a criança amassada, 6 meses, 8 meses, se acomodou e ficou às vezes, né? E a criança se acomoda na pelve da mamãe, de um lado ou do outro. E aí leva um amassamento da moleirinha, né, do crânio do bebê, e leva depois a um processo de torcicolo, né, da criança ficar assim, ou se ela tem o amassadinho do lado direito, bom, do lado esquerdo está reto, do lado direito está côncavo, né? Do lado direito está uhum. reto. Aí a cabecinha da criança cai no lado reto. E aí ela começa a preferir virar para o lado que está amassado, entendeu? E Nossa. aí um leque para outros assuntos, né? Assim, você perguntou disso e foi legal porque existe no estudo ortodoxo da escoliose a questão de que ela é idiopática, a escoliose, né? O que é idiopática? Não tem uma causa muito bem definida. E aí é que entra um assunto bem interessante, porque assim, às vezes o bebê ficou assim tortinho, nasceu, ficou bem, mamãe leva ele, tá tudo bem, vai no pediatra, tá tudo bem. Ele, um pouquinho, uma preferência, os médicos sabem que às vezes a criança tem uma preferência, tal, beleza. De repente, com 3, 4 meses, a criança tem um pico que a gente chama de salto de desenvolvimento. Uhum. Nesse salto, a criança dá uma entortadinha. Porque nesse salto, ó, o tecido ósseo cresce. Então, não tem estirão de crescimento, cria um menino de 10, 12 anos de estirão. O bebê, ele às vezes cresce numa noite, acredite, numa noite, 1 centímetro. Nossa Senhora. Numa noite, né? Então, e é aquela noite que a mamãe fala assim, meu Deus, o nenê, meu, não parou a noite inteira, chorou, ficou chato, não queria mamar, Agitado. ficar no berço e tal. Essa noite difícil, foi uma noite de salto, até de crescimento ou de desenvolvimento. E aí, ele vai voltar lá naquele conforto dele, ele tá bem, de repente ele entorta de novo. E é por isso que esses bebês a gente acompanha por alguns meses para ver, olha, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. De repente eu falo, nossa, meu trabalho tá indo bem. De repente chega uma semana, a mamãe chega, o neném tá tortinho. Até eu falo, nossa, vamos começar de novo, vamos lá. Aí faz o trabalho de novo para ajudar, né? Então, eu tenho até aqui tem uma figura, ela é um pouco exagerada, tá? Exagerada no sentido assim, é uma plagiocefalia com torcicolo bastante severa. Então, eu coloco esses casos mais severos, porque às vezes o caso leve a gente nem enxerga, né? A Isso. mamãe, né? Então, às vezes o bebê ficou nessa posição. Opa, aqui.
e a cabecinha Ah, a ficou torta. cabecinha tá. Aham. Aí a cabecinha tá torta, olha as consequências para o tronco do bebê. Nossa. Então, não dá para dizer que esse bebê tem escoliose, né? Uhum. Ele não nasceu com escoliose, né? Então, eu chamo atenção, tem até, talvez tenha alguma mamãe aí que é mãe de algum paciente meu, tal. Eu chamo atenção para a importância de levar o bebê no osteopata pelo menos uma vez assim que nasceu, porque é o osteopata que vai ter essa visão de, olha, parece que você não percebeu, ele está amassadinho aqui, ele está com o pescocinho torto. Aí a gente vai quebrando esses paradigmas com a mamãe e vai explicando. Também tem casos, graças a Deus, que a mamãe traz o bebê, é só uma coisinha, uma coliquinha, a gente atende uma vez e está tudo bem. Mas em muitas vezes o bebê vem só para uma consulta e a gente descobre uma plagiocefalia, tá? E aí, esse caso é um caso que de cara você já vê que o bebê está tortinho. Aham. Mas às vezes, só o amassadinho da nuca já deixa o bebê mais preferindo esse lado, né? E aí já começa um processo de curvatura da coluna, porque a coluna começa na nuca, né? As primeiras vértebras. Então, se está rodado, as próximas vértebras vão vindo todas mais tortinhas. Ah, E aí isso leva a adaptações do corpo, adaptações do captor ocular, que a gente estuda, adaptações do captor podal, e aí o assunto se cresce, né? Porque, por isso que eu falei que podia ser surpreendente, porque a osteopatia, né, a gente puxa o fio do novelo, né? A gente rebobina a fita para tentar entender por que que chegou uma criança, uma pessoa com escoliose. uhum. Então, na osteopatia, por exemplo, a escoliose pode ser um problema de um captor ocular, então o olho manda uma informação ruim para o corpo e a criança se adapta assim e vai ficando, vai ficando, vai ficando. Ou uma torção do crânio, né? Que é a plagiocefalia. Torceu o Eu? crânio. Aham. Eu gosto de dizer que a gente está em andares, né? Vários andares. Crânio, pescoço, ombros, depois pelve, né? Então, que bate com os chakras, né? Então, se torceu aqui, vai compensar e vai compensando para baixo. E Uhum. leva a escoliose, tá? E tudo isso puxa para o assunto escoliose. Tem uma outra causa, vou mostrar uma figura, Regina, que é a perna curta também, tá? Então, o que que acontece? É, Você vê sua criança em pé e você já vê que ele está tombadinho, né? É uma perna curta, pode ser uma perna curta. A perna curta, de maneira muito óbvia, quando a pelve cai, a coluna precisa se adaptar. Aham. Então, outra causa, né? Então, essa figura ilustra bem. Então, desse lado de cá, consegue ver? Então, do lado Oi, de cá, tá o reto, seria uma correção da perna curta, tá? E isso, do lado de cá, sem correção. é correção. Então, Dá para você ver. vê que já se adapta com escoliose, aqui onde está meu dedo. Aham. E quando você corrige lá embaixo, ele já se adapta bem, tá? Uhum. Então, esses dias eu atendi uma menininha de 3 anos e que já deu uma perna curta de meio centímetro no exame, pronto do médico. Ah, Meio centímetro é uma casquinha, né? É pouquinho. Mas pouquinho, às vezes, para mim pode ser pouco, mas para um bebê que é pequenininho, meio centímetro é uma porcentagem alta. bastante. Essa bebê a gente já iniciou um processo de cálcio porque eu ainda consigo, no processo de crescimento dela, fazer essa perna crescer mais e melhorar essa diferença. Então, na infância a gente consegue isso. A partir de 18, 20 anos, já fechou o osso, o crescimento fechou, não dá mais para corrigir a perna curta. Então, mas eu posso, por exemplo, o menino tem 12, 13 anos, dá tempo ainda de corrigir um pouco. Já aconteceu de uma menina que eu atendo, era uma perna curta 1 centímetro, ela está maior, está crescendo, já está em 6 milímetros. Uhum.
melhorou um pouco. Mas, independente de se eu conseguir ou não corrigir esse tanto de perna curta, pelo menos eu já tô calçando ela, tô prevenindo a escoliose lá em cima, lá na coluna, entendeu? Então, Você estava falando do caso do olhar, a questão aqui dos ossos do rosto, uhum, mas aí tem aquele caso também, Diego, em que a criança prefere mamar só de um lado do peito da mãe, que daí já é um bem, indicativo para isso, não é? com certeza, com certeza. É um indicativo de que ela tá, por exemplo, mamando bem para um lado, pode ser o pescocinho, que ele vira melhor para um lado, para o outro ele não vira bem, e aí ele não quer mamar ali porque não consegue, né? Ah, né? Mas também pode ser um indicativo da formação lá do palato, da maxila. A formação do céu da boca não está muito boa, está um pouco tortinha. E aí não tem o encaixe perfeito ali do bico, né? Então, Nossa, é muito comum durante a sessão eu pedir, mamãe, dá o peito pro bebê. Aí eu fico de olho, vou testando, vou soltando os ossos, vejo, depois identifico com o dedinho lá qual osso que tá desalinhado, que eu preciso alinhar em relação ao crânio. E então você falou tudo. Pode ser indicativo de um pescoço torto, mas pode ser indicativo também de uma má formação aqui do céu da boca e do crânio como um todo. E que pode levar depois a escoliose, né? nossa, Então, por isso que o trabalho assim, é apaixonante, a parte pediátrica, porque a gente não está ajudando só na hora, tá? Também, nossa, mamãe já conseguiu dar peito, um peito já está já estourando, o outro, né? A hora que tá de sair, começa a fazer mastite, não sei o quê. Então, eu ajudo a mamãe e o bebê naquele momento, mas a gente está prevenindo para esse bebê ter problemas lá na frente. Então, uma mordida cruzada, um problema de ter que usar aparelho, um problema de uma criança que tem um adulto, problema de ATM ou de dor de cabeça, por causa de algo que vem lá da infância, vem da nossa história, né? Não quero dramatizar, tá, Rê? Porque o ser humano se adapta muito bem a muitos problemas, né, que a gente tem. Mas se a gente puder dar um empurrãozinho, ajudar o organismo a se manter equilibrado, é muito importante, né? então, mas muitos problemas que a gente tem na fase adulta, da adolescência para a fase adulta, se construiu nessa fase, né? Exatamente, A parte do exatamente. parto e bebê e tudo mais, né? Por isso da Exato. importância assim, que eu falo, né? Se esses indicativos da amamentação, se a criança só está pedindo de um lado, gente, tem um problema. Então, Tem alguma coisa. vamos investigar, né? Não é só permitir que a criança faça aquilo que ela prefere, né? E Exato, é você não verdade. investigar o que está acontecendo, não é? É verdade. Porque assim, aí eu entendo também o lado das mamães, né? Assim, no sentido de, vou te dar um exemplo bem simples. Eu sugiro que a mamãe sempre passe o body pela cabecinha. Como a gente, né? Veste camiseta e tal, É, né? Estimular o crânio, para dar estímulo, ainda mais se for um bebê de cesárea, ele recebe estímulo que ele não recebeu ali na hora de passar no canal do parto. E é muito assim, sei lá, 70% das mamães falam, ele não gosta, eu passo sempre por baixo, né? Porque ele não gosta, né? Então ele chora, ele reclama, o neném reclama de um monte de coisa, né? Então reclama do peito de um lado só, tá preferindo só desse lado, vou dar só desse lado, mas é um indicativo de que tem alguma coisa aí. E assim, não só a preferência do peito, mas também o bebê que não pega o peito, né? Assim, o bebê às vezes não pega. Tem bebês que têm uma malformação de mandíbula e que eles machucam o peito da mãe, porque na hora de fazer a pega, às vezes a mandíbula belisca o peito da mãe, começa a ferir. Então, isso aí também é um indicativo. Aí, às vezes, a mamãe desiste, ela põe a culpa nela. Eu não tenho leite, meu leite não é suficiente. isso. Aí 1.000 pessoas buzinam na mamãe, você não tem leite, dá fórmula. A É, fórmula é melhor, não sei o quê.
E eu sou super a favor da amamentação no peito, né, em todos os sentidos. E se essa conexão não tá boa, hoje, graças a Deus, a gente tem profissionais para ajudar. Tem consultora de amamentação, tem osteopata, tem o pediatra para conversar. Às vezes a linguinha está com o freio, né, a língua presa que a gente chama, né, no popular. Às vezes é isso, precisa de uma cirurgia, de cortar o freio da língua para a criança conseguir mamar e fazer o movimento da língua. Então, a gente tem que abrir esse leque, ficar de olho em tudo, né, mamãe, né, mas sempre sem dramatizar, né, sempre sem achar, meu bebê tá doente, não é nada sério, né, não tá tudo bem, mas se puder procurar ajuda, né, de alguém, do fisioterapeuta, alguém, às vezes sempre tem alguém, hoje em dia sempre tem alguém que é um amigo fisioterapeuta, Sim, acupunturista, é, médico, né, para conversar, dividir algumas coisas. Às vezes eu não posso ajudar, mas eu posso, ó, tem um amigo que vai ajudar com isso. Às vezes é um osteopata de adulto, mas olha, eu tenho um amigo que trabalha com pediatria, ele pode te ajudar o bebê, né? Então, puxa bastante o assunto para poder ter o bem-estar, né? Tanto agora quanto para frente, quanto sim. prevenção. Então, mas essas orientações, isso que você está falando, é de extrema importância, né, para as mães, porque quem explica isso para elas, né? Eu acho que É, muito difícil alguém estar explicando esse tipo de coisa, né? E a tá, coluna é tudo, né? A coluna, a gente é, ficar numa postura correta, isso para a vida, né? Isso é a questão da gente estar com a coluna correta, você consegue ir para a vida com firmeza, com confiança, né? Você vai andar para frente, né? Uma é pessoa que verdade. tem a coluna já tortinha e tudo mais, ela já vai ser mais introspectiva, ela não vai conseguir fazer muita coisa, né? Vai ter É, medos, muitos medos, né? Então, a coluna, ela é a sustentação do nosso corpo e ela fala o que a questão emocional tá sim, dizendo da sim, gente, né? com E daí, certeza. quando você dá esse suporte para a criança desde pequena, essa correção, né, levando a que ela fique bem, né, corretamente, colocar os pés no chão, ficar com o corpo, né, reto, né, correto, isso daí vai fazer uma pessoa muito melhor, né? Vai fazer É. uma criança segura. E isso, eu sei, Diego, e você também vai me dizer, vai Uhum. interferir na qualidade intelectual dessa criança. Totalmente, é verdade. Então, na verdade, é legal que você está falando aí dessa conexão corpo, mente e espírito, né? E, na Sim, verdade, tudo está interligado. Então, se a criança tem uma postura muito introspectiva, ou ela tem um probleminha, alguma coisinha na coluna, vamos ver, vamos cuidar, ou também tem algum problema acontecendo de ordem depressiva, né? Então, vamos cuidar também, vamos olhar para isso, né? Tem linhas, eu não gosto de aprofundar nem muito nesse assunto, porque é bem especulativo até. Eu gosto de partir sempre do mais científico, né? Mas tem linhas que dizem que às vezes a escoliose pode aparecer para a criança num processo de separação dos pais. é, Porque é como se a coluna ficou torta, né? Então, para onde eu vou olhar? Para onde eu vou? É papai ou mamãe? Qual caminho eu vou seguir? Então, isso deixa a criança torta, sem saber, né? Então, trazendo para essa linha também mais da parte psicossomática, também tem essa importância, né? Mas e é legal o que você falou, porque se você estimula o corpo, você estimula a mente, estimula o espírito. E vice-versa. Você tem também, estimula o espírito, vamos lá, olha para frente, levanta a cabeça. Você dá a mensagem para o corpo também. Né? isso. É muito importante essa visão também. E só que eu quero também deixar outra coisa clara, que é bem importante, até para principalmente mãe de criança maiorzinha, adolescente, é que esses picos, que é o que mostra essa figura, né, de ter, de ter essa postura aqui cansada. Isso. Isso é muito comum, tá? É comum e é e
tanto comum que é normal, tá? Então, por exemplo, Então, mas é quando comum ou não, é normal, mas não é natural? não é natural, assim, por que que eu acho que é quase normal? Porque quando tem um pico de crescimento, os ossos se esticam muito e a musculatura ela não teve o tempo de acompanhar esse crescimento ósseo. Sim. Então é igual o arco e flecha, né? Quando você ajusta a corda do arco, aquela madeira vai fazendo, vai envergando. Então, por isso esse processo de você faz o crescimento muito rápido do osso, a musculatura não acompanhou. Então, é nesse momento que você tem que olhar e falar, olha, isso não está bom, de qualquer maneira não está bom. Vamos estimular, vamos criança fazer natação, pilates, vamos brincar mais, né? Porque assim, a gente traz para o que a gente tem hoje. Celular, tablet, né? Os hábitos de então, criança se cria no chão, brincando, vamos sentar, vamos brincar no chão, pega o carrinho, pega a boneca, vamos dar leite para a boneca, sabe assim? Essa brincadeira com o mundo real, no mundo real, não um mundo virtual que você só vai se Tá lá. fechando, né? Aham. Lá do celular, né? Então, trazer importância para isso, porque às vezes a gente também vai falar assim, por exemplo, uma mãe desatenta que trabalha muito, não sei o quê, deixa a criança no celular, no computador, na televisão, aí olha a postura, arruma a postura, você tem que, vou te levar no médico, aí começa a gerar um processo ruim para a criança, sendo que ela devia orientar, ó, vamos no parquinho, vamos brincar, vamos, porque corpo é brincadeira, Movimento. É. postura, por exemplo, as crianças têm que engatinhar, né? Alguém estava falando para mim, Diego, o processo de uma criança que tem que engatinhar mesmo, fala, ó, seria o ideal. Por exemplo, uma criança que não engatinhou, ela tem uma probabilidade de ter tendinites nos ombros no futuro, porque ela não pôs a mão na terra, ela não pôs força aqui, não desenvolveu a ossatura da região da cintura escapular. Uhum. Então, traz para esse assunto do dia a dia, né? É legal você ter ajuda, a acupunturista, osteopata, o benzedeira, enfim, é legal você ter Sim. ajuda, né? Mas é legal também que você faça a sua parte como mãe, como papai, vamos brincar, vamos um dia, no fim de semana, no parque, na piscina, rolar na grama com a criança, ter estímulos, né? Então, por exemplo, quando que o osteopata indica um bebê ficar de bruços, de barriguinha para baixo? Quando cai o coto umbilical, quando cai o umbigo. Que é o quê? Uma, 2 semaninhas, já põe o neném de barriga para baixo. Ele reclama, nhenhenhê e tal. Aí tem muita mãe que fala, não, eu não gosto porque ele reclama. Mas, fica você de barriga para baixo lá 10 minutos, 5 minutos. É ruim, né? Ele reclama mesmo. Mas isso vai induzir que o bebê ganhe musculatura no pescoço, melhora a formação do gastrointestinal do bebê. Então, tem muitas implicações para simplesmente você brincar com seu bebê no chão, dar brincadeira para ele, põe ele de bruço, coloca os objetos para ele brincar, para ele interagir, ganhar o desenvolvimento ocular também, para que no futuro não seja uma criança assim. Aí você olha para um menino de 10 anos que você nunca pôs num esporte, você nunca brincou com ele, aí você começa a xingar ele, ó, sua cultura, não sei o quê. Só que assim, isso vem sendo construído, né? Então, precisamos automatizar um processo saudável no corpo da criança, né? E aí eu levo a dizer o quê? Que a postura, ela é algo muito automático, tá? Ela não é, ela não é consciente. Então, por exemplo, às vezes você está no em pé e você começa a perder postura. Aí você ajeita. Aí você está conversando com alguém ou está no celular, tal. Passa 1 minuto, você está de novo, porque isso é automático. Você não consegue conversar com alguém, dar uma aula, atender um paciente e ao mesmo tempo, no momento, o meu ombro está muito alto, tem que abaixar. Você não consegue. Isso é um processo muito automático. Para esse processo se tornar automático e se tornar saudável para o bebê, para a criança, a gente tem que dar estímulo, estímulo. Uhum. Brinca, esporte,
Então, antes de qualquer coisa, antes de se preocupar tanto, antes de desconfiar, vale a pena levar no osteopata, no médico, no físio? Vale. Vamos brincar, vamos desenvolver, vamos subir na escada do parquinho e tal, que é isso que vai automatizar uma postura. E aí a gente volta para aquilo que você falou, uma criança mais no celular, sozinha, vai ficando introspectiva, ela vai desenvolvendo esse processo depressivo, até autista, tá? E vai desenvolvendo o processo da criança também ter uma má postura, Sim, escoliose, etc, né? Então, essas informações eu trago para a gente poder debater. Por exemplo, a criança maiorzinha e o adolescente, é muito comum que eu trate o captor ocular da criança. Eu tenho que dar exercícios para os olhos, para que os olhos ajustem a postura da criança, entendeu? E é por isso que a gente fala, tira da tela. Não é só porque é chato, é luz, é porque faz mal mesmo para o olho, a postura, entendeu? Então, aí o tratamento da criança e do adolescente é muito postura. Ah, foi bom falar disso, porque deixar muito claro algumas coisas. Um paciente perguntou disso esses dias. Doutor, quando que eu posso já começar com o andador com meu filho? Eu falei, nunca. nunca, Sério, jamais. doutor? Falei, sério, nunca, né? Porque assim, você vê como ainda tem pessoas que ainda acham que é legal, que estimula. Eu É, não tiro, eu não tiro a razão da pessoa achar isso. A gente cresceu com isso, né? Com o tempo. Mas não, não é bom, né? Porque faz uma descarga incorreta no momento incorreto. Então, andador não é legal. As cadeirinhas, numa fase muito precoce, o dia inteiro numa cadeirinha, não é legal. Criança desenvolve-se no chão, bebê, né? No chão, mas assim, chão, eu digo, um carpete, um EVA, né? Então, o que que eu falei? Falei da cadeirinha, do andador e pé no chão também, né? Pé no chão, né? Não usar muito calçado grosso, vai sair, põe um calçado mais fininho, né? Quando vai passear no shopping, vai ficar descalço, mas estimular a criança a estar com o pé no chão na grama, estimular o que a gente chama de captor podal, porque esse captor podal também vai lá em cima incidir não só na escoliose, mas na cifose, na lordose, que a gente falou aqui no começo. Então, se ela tem um. Então, por que eu falei que é automática a postura? A postura é automática, captura ocular e pé. Se isso não tá bom, a postura vai ser ruim, pela visão osteopática, né? E aí, se você não deixou seu bebê a vida inteira no celular e na televisão, só pôs calçado nele o tempo todo, você matou esses captores aí, matou entre aspas, né? Esses captores e não estimulou bem para que ele desse uma boa postura para o futuro. Então, nós estamos falando de construir uma geração daqui 20 anos, né? Não sim. sei se a gente vai estar vivendo, a gente vai estar velhinho, o que a gente vai estar, mas daqui 20 anos nós vamos ter adultos como aí, né? Os que tiverem pais mais conscientes, adultos mais saudáveis, né? Então, é isso. E é isso que é o meu pensamento, eu penso assim como você, e por isso que eu acho a importância da gente levar esse conhecimento para os pais, né, para as pessoas, porque a gente vê que essas informações não chegam, né, para elas. É por isso que eu Sim, falo muito, né, do shiatsu, que o shiatsu não é só feito para adulto. A gente pode também trabalhar esses pontos energéticos para a gente sim, estar podendo melhorar não só organicamente, mas fisicamente, né? E daí sim, construir melhor, fazer uma construção melhor dessas crianças, né? Que sim, a osteopatia faz, né? Eu conheço muito pouco, mas eu já passei com você e eu uhum, sei que esse trabalho, né, que a osteopatia faz, ela é muito profunda, né? E sim, como que ela vai ajudar nessa construção dessa criança, né? Para ser uma criança saudável, né? sim, sim, com certeza. Para ter ideia, né, isso dizem as más línguas, né, não fui para saber.
Mas na Europa, a criança nasce, aí ela vai, em alguns países, né, alguns lugares, aí ela vai para o médico, vê as notas, respirou, tá bem, tá coradinho, tá tudo bem, chorou, beleza. Aí vem o osteopata, olha, ajusta, a perninha, quadrilzinho não tá rodando bem, o outro tá, o bracinho tá, um tá travado, o outro tá bom, o rostinho, moleirinha, pum, toma mamãe, acabou. Aí tem esse processo de já ajustar o bebê para a vida, né? Então, assim, a gente não chegou, estamos muito longe desse nível, né? Mas talvez quem esteja assistindo ou quem vá assistir nunca vá no osteopata ou nunca vá no osteopata pediátrico e tá tudo bem, mas uma massaginha no pé, um contato, você já falou do Chantala. Às vezes, no Chantala, você já começa a soltar o corpo do Sim, bebê. sim, Então, eu não tô só puxando pra mim, sabe, assim, a coisa de, não, tem que ir e tal, porque tem bebê que vem saudável, tá tudo bem, mas assim, tem mamães que nunca vão ter acesso a isso, espero que tenham, mas assim, como que eu posso me conectar com o meu bebê e fazer uma massaginha vila no pé, né, para ele dormir melhor, né, passar a mão no peitinho, fazer toda essa massagem, e aí numa dessas já identificar, nossa, a costelinha tá alta de um lado, né, voltando para a escoliose. Nossa, as costelinhas tá tão alta de um lado, do outro não tá. Aqui no estômago tá muito alto, não tá. Será que é alguma coisa? Aí vai perguntar para alguém, vai. A gente também está aqui no Instagram para orientar, às vezes, né, no canal do Direct, né? Às vezes a gente está aberto, né, para. Não tem que passar em consulta, né? A gente está querendo ajudar, né? Então, às vezes é indicativo de será que precisa de levar em alguém? É normal isso? Às vezes eu falo, ó, é normal sim, porque o fígado do bebê ele é 4 vezes maior do que da criança, então ele é gigante. Então por isso aqui com um pouco tempo de vida é alto, mas com 3, 4, 5 meses continua alto uma costela. Ah, olha, será que meu bebê precisa de cuidado? E aí vai procurar, né? uhum, Isso é legal. Uma outra dica que eu lembrei agora, enquanto a gente conversava, quem tem perna curta ou às vezes escoliose, para numa posição ruim. Tipo, sabe quando a gente se apoia só numa perna? sim, Aí, sim, aí daqui a pouco troca para outra perna, aham, aí daqui a pouco para outra. Isso aí é um indicativo de escoliose. A coluna está torta, hora você prefere para um lado, hora para o outro. Às vezes a perna é curta, você dobra a perna comprida para ajudar com a curta, entendeu? Então, em pé também, a pessoa deve ficar, igual você falou, os pés no chão, às vezes não tá, pode ser o indicativo, sem dramatizar, sem ficar preocupado, mas pode ser um ombro meio alto, muito alto, o quadril às vezes muito alto. Em casos mais severos, a barra da calça fica diferente, diferente, isso. né? Fala, nossa, essa perna aqui tá mais curta, né? Será que tem que alguém, né, fazer alguma coisa? Então, essas informações todas a gente vai juntando e é importante para a gente ajudar, né, a humanidade da nossa maneira, né, Sim, como a gente pode. aham. Isso é muito importante. O Diego, parece que tem uma pergunta aqui. Espera um pouquinho. Pode ajudar. Deixa eu falar aqui. Eu sou, Acho que foi isso que aconteceu. A Bruna tá falando que foi isso que aconteceu com a Bia, que é a filha dela, no Japão. O médico fez alguns movimentos com as pernas dela e me ensinou a fazer exercícios com ela, para não muito ter legal. problemas para andar. Ah, É isso aí. então é Bom, mais ou menos isso que eles fazem, não é? Então acho que passou né, pelo osteopata, então. Foi isso. isso. Ou também pelo médico, né, tem médicos que têm também uma visão bastante integrativa de testar todas essas coisas, né, Uhum. quadril às vezes não está muito bom. É muito, muito comum um bebê chegar para mim com uma perninha curta, com 2 meses. E aí eu já falo, peraí, vamos lá. Aí eu começo a soltar a pelve lá em cima, soltar a coxa femoral. A sessão de osteopatia do bebê, assim,
Em 20 minutos a gente trabalhou tudo, a coluna, tudo, né? Porque é tudo muito molinho, né? A hora que termina, vai lá, a perninha tá ajustada. Então, aí às vezes ensina um exercíciozinho, às vezes ensina uma massagenzinha. É essa linha que a gente trabalha. Que legal. É, deve ser muito gostoso fazer isso nos bebezinhos, É, né? é muito bom, é um universo muito, muito gostoso da gente trabalhar, assim. Tá certo. São momentos, assim, impagáveis, né? A gente poder ajudar nesse momento, né? Com a experiência também pessoal de mamãe, de papai, que a gente também tem, né? Um É, pouquinho, você, né? papai, né? É muito gostoso, né? Muito bom. E às vezes salva um futuro de um bebê, né? E às vezes ajuda ali naquela época, né? Então, assim, às vezes o bebê não tá dormindo, precisa de ajuda, né? E aí o bebê começa a dormir, aí a mamãe também dorme, né? E aí também o mundo fica feliz, né? É, isso é É muito bom. É, só vai, para a gente fechar o que essa nossa conversa, que está muito boa. Diego, legal. você explica tudo muito bem, está muito legal. Obrigado. Eu só queria Valeu. que você fizesse um resuminho assim de uma mãe que identifica, que vai no médico e tal, o que, que ela pode estar ajudando essa criança a ela evoluir bem nesse diagnóstico. Tá. Tá, primeiro de tudo é a questão do próprio dia a dia. Então, tirar da tela, né? Para as mamães de bebê bem jovem, tira daquela postura ali deitado no berço o dia inteiro, põe no chão, brinca, né? Dá estímulo visual para a criança, evitando televisão e tela que não faz bem, a parte importante. Aí vão crescendo. Bebê, pé no chão. Ah, mas tá frio. Põe uma meinha fina, uma meinha daquelas com derrapante, para ele sentir o pezinho, já começar a andar, né? Se possível, se o bebê não engatinha, não precisa se assustar. Tem bebê que não quer engatinhar e acabou. Mas também pode procurar o médico. Ah, meu bebê não está engatinhando. Será que poderia ir no osteopata, em alguém, no fisioterapeuta de bebê para cuidar disso? É um outro processo importante, tá? Crescendo mais, né? A criança mais para frente, fica de olho, um ombro muito alto, uma pelve baixa, fica trocando a posição em pé, tem alguma coisa aí, uma inquietude na quadril que não sabe o que é, pode ser uma perna curta, né? E esse teste, que é um teste de ouro, fácil de fazer, que é o teste para ver, chama A, tá? Pra ver, tá vendo que o lado esquerdo, esse aqui que eu estou apontando, tá mais alto na linha, tá vendo? Uhum. Isso indica de que há escoliose e quando já está assim, já precisa de ajuda, já precisa de RPG. Eu gosto muito de RPG, né? Tem outras linhas hoje novas, bem bacanas, tá? Tem a fisioterapia, tem um fisioterapeuta, chama Eduardo. Quem tiver interesse, Escoliose Brasil é a página dele. Ele está trabalhando com exercícios diferentes, é um método francês e tal. É bem legal porque ele ajuda muito adulto, assim, né? Muito interessante. Fazendo um merchan do cara, né? Mas é porque, por exemplo, esse caso aqui é um caso dele, é Ah, um adulto, tá. ó como estava, Uhum. ó como ficou, né? Nossa, que diferença, não? Nossa, maravilhoso. E é um adulto, né? Então é bem legal assim, o trabalho, né? Lembrando que, lógico, com criança, a gente fica muito mais fácil o trabalho. O Pilates é legal também, tá? Então, reparar, ó, estou exagerando, aqui, mas às vezes o bebezinho prefere a cabecinha assim, né? Ou prefere ficar rodado, né? Fica de olho nisso. Ou tem a cabecinha amassada mais de um lado do outro, tá? Acho que são esses os as grandes diretrizes da mamãe, assim, ficar de olho nesses sinais. Para a escoliose e para a saúde, né? Para a saúde da Saúde. postura, É, para tudo isso, né? É, você tinha feito uma pergunta que eu falei que eu não ia saber responder, não sei ainda, né? Que é da, o da do escoliose. problema visceral, alguma. Isso, né?
dos efeitos orgânicos, né? Na verdade, o que tem muitos são adaptações, né? Então, as vísceras, elas vão se adaptando àquela postura da coluna torta. Então, assim, é comum intestino preso, às vezes, Intestino. escoliose, Aham. né? Você pode ter, no caso um pouco mais severo, uma capacidade pulmonar não muito boa, porque o pulmão fica mais comprimido, né? Mas, assim, tá num campo mais hipotético assim, do que algo tão científico assim, tá? Uhum. Mas é comum, por exemplo, na osteopatia, a gente, além de soltar a coluna, fazer umas solturas das vísceras, porque elas estão prendendo o tórax lá todo, adaptando. Então, são esses alguns aspectos que tem para falar sobre isso. E o mais importante é isso, né? Ficar de olho nas crianças, ficar de olho nas posturas, os olhos da criança são importantes, né? Então, uma criança, às vezes, que tem um estrabismo, isso vai ter alguma consequência para o corpo, para o ombro, para o pescoço, né? Porque se ela tem um estrabismo de um lado, ela vai ter uma captação de imagem diferente. Então, ela pode andar com o ombro torto, andar torta, né? Porque ela tá com um olho mais vizinho que o outro. Então, isso também, o bebê novinho, lembrando, gente, todo mundo, o bebê novinho é comum, tá? O olhinho um pouquinho vesgo. Mas isso tem que ir acertando com o tempo, tá? Aham. Agora, já avançou 3, 5, 6, 8 meses o olhinho, tem que ir no oftalmo, tem que falar com o pediatra, ver se precisa de cirurgia. Já tem físio e oftalmo trabalhando junto para exercícios oculares desses bebês. Então, puxa para muitos assuntos, né? Mas os principais são esses: um ombro mais alto, flexão do tronco, ver se está alto ali, com uma giba, né? Que fala uma corcunda de um lado. Isso é importante de ficar de olho, as mamães. Maravilha. Tá bom? Diego, adorei Valeu. conversar com você. Obrigado. Essa é a primeira live minha, sabia? Ah, De tanto. parabéns! Primeira live minha. Nossa, muito Gostando bom. bastante, legal, muito bom. Agradeço todos que entraram, que divulgaram, que estão aí assistindo, né? Que alguns, até fisioterapeutas, que estão também pegando alguma coisa que eu estou falando para ajudar, né? Algumas mamães, uns amigos que estão assistindo, obrigado, né? E eu queria saber se a live vai ficar gravada para a gente, para Vai, as pessoas vai acompanharem. sim, vai sim. Pode deixar que Depois vai você me ficar gravado, responde lá no a gente já passa para você, tá bom? bom. Aí a gente divulga isso aí e Isso, isso fica para mais, né? Quem não pôde assistir agora assiste pode depois. Uhum. assistir depois. Muito Beleza. obrigada, Diego. Foi super Obrigado. nítido o que você Você falou. também. Eu espero que Valeu. essa live de hoje tenha ajudado bastante muitas pessoas e eu acho que vai ajudar sim, porque tudo que Eu você também. falou foi assim muito muito bom, muito importante. Muito obrigada Beleza. pela sua disposição de Obrigado. fazer essa live e Beijo. vamos continuar no nosso caminho, né? Para a gente estar sempre Vamos sim. ajudando as pessoas da melhor forma possível, né? Legal, vamos sim. Então tá bom. Obrigado. Você. Então, Beijo beijo, beijo grande, para tá? todos. Beijo, Regina. Bom fim de semana, tá Para bom? você também, Diego. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau para todos. Muito obrigada por terem assistido hoje essa live. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês. Até a próxima. Tchau. Até.